Olá, mamães! Sejam muito bem-vindas ao meu canal do YouTube. Hoje falaremos um pouco sobre o signo solar, lunar e do ascendente. Na realidade, sobre o significado de cada um desses 3 pontos no mapa natal infantil. Meu nome é Sara Guedes, sou astróloga, psicóloga e mãe, e aqui nesse canal estaremos falando sempre sobre astrologia e desenvolvimento infantil. Minha missão é poder ajudar vocês a compreender a criança através do mapa astral, inclusive usando o mapa astral como ferramenta para poder lidar com os desafios do desenvolvimento infantil. Bom, vamos começar falando uma coisa que eu gosto de falar sempre, certo? O mapa astral é o retrato do céu no momento do nascimento. O mapa astral mostra a pedra bruta do ser humano, a pedra bruta daquela criança. Então, assim, mostra as tendências, lembrando sempre que o mapa, né, o mapa natal e os símbolos do mapa natal, eles inclinam, mas não determinam. A forma como aquela criança, como aquele ser humano vai se desenvolver e vai expressar aquelas características depende muito do ambiente familiar que esteja incluído, do ambiente social em que venha fazer parte, das suas escolhas e estímulos que tem ao longo da vida. Bom, normalmente, certo? É muito comum as pessoas que simpatizam com a astrologia conhecerem o signo solar. O signo solar é um dos signos mais marcantes da nossa personalidade, mas não é o único ponto importante do mapa natal, certo? Não, é mais fácil conhecer o signo solar justamente porque o signo solar depende muito do dia em que a criança nasceu. E, assim, gosto de fazer esse parêntese, lembrando sempre que as pessoas que nasceram em dias de virada, né, nos últimos dias dos signos, sobretudo 20, 21, 22, você só tem certeza do seu signo solar quando você faz o cálculo. Porque muitas vezes, por exemplo, de manhã, né, pela manhã, do dia 22, o Sol está em Áries, mas à tarde do dia 22 o Sol já está em Touro. Então você só sabe disso quando você faz o cálculo, certo? O signo da Lua também depende do dia, só que normalmente a Lua, como ela é muito mais rápida, é mais difícil a gente memorizar. Então por isso que normalmente a gente só sabe o signo da Lua também pelo cálculo do mapa natal. E o ascendente depende da hora em que você nasceu. E aí, enfim, é um cálculo que se faz baseado no dia e da hora que você nasceu, você vai saber seu ascendente. São os 3 pontos mais importantes, tá, do mapa natal e que trazem as características mais marcantes da nossa personalidade. Mas são todos iguais? Não. Eles, digamos, têm formas, têm potência igual, tá? Assim, o signo do Sol, o signo da Lua e o signo ascendente. Os potenciais dele, as características deles são marcantes iguais, mas a forma como se expressa na nossa personalidade, isso modifica. E qual é a diferença? Vamos começar falando um pouco sobre o signo ascendente. O signo ascendente, ele marca muito a forma como a pessoa, como a criança começa. Muitas vezes, quando a gente compreende o signo ascendente, porque às vezes, né, eu tô falando aqui do signo ascendente, mas o ascendente também pode ter um planeta com conjunção, um planeta que faça aspecto, isso modifica um pouco a característica do ascendente. Mas compreendendo o signo ascendente, você pode compreender, por exemplo, o parto daquela criança, né? Como foi que aquela criança nasceu, porque o nascimento marca um começo e todas as formas de começar na vida, né? Assim, as mudanças de fase são formas de começar. Por exemplo, a introdução, né, na escola também é uma forma de começar, é uma nova etapa que começa, mas aí aqui eu faço um parêntese que normalmente essas situações assim mais complexas, por exemplo, a adaptação escolar, ela envolve também a casa 3 e a lua, mas esse é um outro ponto que falaremos em outro vídeo, em outro momento. Aqui vamos nos deter a falar do ascendente, que mostra muito como a pessoa começa, como essa pessoa é vista, como as pessoas costumam ver, né, aquela criança e, assim, a forma dela começar, dela iniciar. Então, por exemplo, se você tem ascendente no signo de fogo, em algum dos signos de fogo, então significa que aquela criança inicia a coisa mais rápido, mais apressada, pode ser mais corajosa, mais desbravadora, né, naquela situação. Mesmo que, por exemplo, você tenha um sol num signo de terra e um ascendente no signo de fogo. Então, assim, ela começa com mais ímpeto, começa com um impulso e depois recua, né, assim, fica mais precavida ou mais cautelosa. O ascendente sempre marca a forma de começo.
Por exemplo, um ascendente no signo de terra, né? Como eu falei anteriormente, tá falando do sol, mas mesmo que fosse ao contrário, o sol no signo de fogo, que significa que tem a personalidade talvez mais espontânea, e um ascendente no signo de terra. Isso significa que a criança tem uma forma de começar mais cautelosa, mais pragmática. Inclusive, essa forma cautelosa e pragmática costuma dar segurança. E aqui também quero fazer um parêntese, né? Muitas mamães às vezes falam que umas crianças que têm ascendente no signo de terra costumam não respeitar a autoridade, gostam de fazer tudo do seu jeito. Não é bem assim, não é que não respeite a autoridade, mas assim, sobretudo no signo de touro, mas em outros signos de terra também, as crianças são mais pragmáticas, têm o seu próprio tempo para realizar e para começar uma tarefa. Então elas podem precisar fazer daquela forma que deixa ela mais segura. Né? Então, assim, mudar a forma de começar também é difícil para ela, porque as mudanças podem ser difíceis para essas crianças. Vou seguir com os exemplos. Por exemplo, as crianças que têm o ascendente no signo de ar tendem a ser mais curiosas, né? Então, são levadas mais pela curiosidade, pela fala, pelo social, pela curiosidade, inclusive, intelectual, das novas ideias. As crianças com ascendente no signo de água tendem a ser mais emotivas. Então, assim, o que decide o que ajuda ela a decidir o que fazer depende muito mais da emoção do que do racional. Por exemplo, das crianças que têm ascendente em signo de água, que são mais racionais. Assim, são mais racionais na tendência. Óbvio que uma criança de 2 anos ainda não é racional, né? Ela é muito instintiva, mas à medida em que o intelecto vai se desenvolvendo, ela vai se tornando mais racional para decidir, mais analítica para poder decidir uma situação. Então, assim, a gente já entendeu aqui, tá? Nesses exemplos, que o ascendente, ele marca a forma da criança começar, certo? A forma dela iniciar, a forma dela se jogar no mundo, por assim dizer. O signo da lua, né, que é um outro signo também que tende a ser conhecido e às vezes mal interpretado, tem muitos. A lua é um dos pontos também mais importantes, aqui também tem alguns significados importantes no mapa natal, mas assim, em termos de estrutura de personalidade, a lua está muito ligada aos sentimentos, né? Sentimento, motivação, nutrição, emoção. Então, assim, o signo que a lua está vai marcar a forma como aquele sentimento é naquela pessoa, naquela criança, né? Ou como ela lida com os seus sentimentos. Por exemplo, uma lua no signo de ar tende a ser mais racional, né? Tende a ser mais analítica com os próprios sentimentos. Então, dependendo, inclusive, da configuração do mapa natal, essa criança ela pode ter dificuldade de entrar em contato com o sentimento, né? Inclusive, assim, por exemplo, no sentido de se validar, né? Assim, aconteceu uma situação que deixou ela chateada, mas racionalmente ela tá errada, então ela pode não se permitir ficar chateada, reprimir um pouco essa raiva. Então, assim, é importante validar, assim, ó, eu sei que você tá chateada, que isso te magoou, apesar de que você não esteja certa, enfim, conduzir a situação conforme pedir, né, o momento. A lua no signo de fogo, as crianças tendem a ser também mais impacientes, inclusive muitas vezes consigo mesmas, né, e são mais impulsivas também, né, emocionalmente mais impulsiva, né, quer colocar o sentimento em primeiro lugar, enfim, eu ia dizer até em cima de tudo. São mais explosivas também, né? Por serem mais impacientes, acabam sendo mais explosivas, espontâneas com os próprios sentimentos, verdadeiras, né? Aquelas que mostram sentimento. E dependendo das condições de Mercúrio, que Mercúrio é o planeta que refere, né, a comunicação, pode ser do tipo de criança que fale mais do que sente. Fale primeiro do que está sentindo e depois reflita, né? Sobre o que disse, né? Sobre essas verdades. Se foram muitas, se não foram tantas. As crianças com a lua, tá? No signo de ar, ou já falei, desculpa. As crianças com a lua no signo de água são muito, muito, muito sentimentais, muito, muito, muito emotivas. Então, são crianças que tendem a chorar com facilidade e que têm, inclusive, no choro, uma expressão forte dos seus sentimentos. São crianças que sentem com muita intensidade. Então, assim, às vezes a gente pensa, poxa, não precisava tanto, não era para tanto, não foi tão forte assim a situação, mas para aquela criança foi, porque os sentimentos dela são muito profundos. E aí, a criança também, né, com a lua no signo de terra, essas crianças com a lua no signo de terra, elas costumam ser mais pragmáticas, mais práticas
e também elas tendem a ser um pouco mais cautelosas, né, na hora de expor seus próprios sentimentos. Porque assim, a lua também fala da forma de se conectar, né? Então assim, por exemplo, uma lua em signo de fogo pode se conectar de forma mais impulsiva. Uma lua no signo de terra é mais cautelosa, a se conectar com o outro, mas também quando se conecta faz vínculos fortes, né? A lua no signo de ar, ela se conecta de uma forma mais intelectual, ela gosta mais do curioso, das ideias. E a lua no signo de água costuma se conectar, né, com muita facilidade. E aqui faço uma ressalva para a lua em escorpião, que é um pouco mais desconfiada, né? Digamos assim, a lua no signo de peixes e de câncer são mais dadas, né? No sentido de gostam com mais facilidade de todo mundo. E a lua no signo de escorpião é mais desconfiada, né? Mais reservada. E o sol, que é o senso de identidade. E o que isso significa, né? Esse senso de identidade. O senso de identidade é a forma como a pessoa quer ser reconhecida. Quando eu digo assim, eu sou, fala muito do signo solar, de como a pessoa se reconhece através do signo solar. E a criança vai aprendendo, né? Quando vai desenvolvendo o ego, a noção de eu, ela vai aprendendo quem ela é, e o que ela vai aprendendo quem ela é, tá, digamos assim, estampado no signo solar. E óbvio, nas condições que o Sol estiver no mapa natal. Então, assim, a forma como a criança quer se reconhecer como importante, aquelas características dela mesma que ela reconhece como importante, que ela vai aprender a valorizando, tá no signo solar. Inclusive, esse trio, tá? Sol, Lua e Ascendente, é muito importante conhecer as condições dele no mapa astral da sua criança, porque isso vai te ajudar a lidar com várias questões da criança, né? Pode te ajudar a lidar com as birras, tá? A Lua tá muito ligada às birras, assim, como acolher a criança na birra, para ela aprender a lidar com as frustrações, né? Porque a birra fala um pouco também da frustração, então o signo lunar ajuda isso. A construir uma boa autoestima, que tem a ver com o Sol também, no sentido de auto-reconhecimento, de valorizar as características que tem, de reconhecer suas potencialidades, inclusive para você construir uma autoestima interessante na criança, para você ajudar a criança a ser mais autoconfiante. É importante você conhecer o mapa astral da criança e você valorizar aqueles potenciais, porque a criança ela vai se construindo dentro do positivo daqueles potenciais, e não é só do que você diz, é do que você diz o que ela se sente que é capaz de fazer. Então, como ela se reconhece naquele positivo, por exemplo, um sol em touro, né? Vamos pegar o signo do mês. Um sol em touro, filha, como você consegue ser prático, como você consegue fazer as coisas bem feitas. Isso ajuda a criança a se sentir valorizada, e isso cria uma boa autoestima nela, né? Assim, à medida em que ela vai se desenvolvendo nesse processo. E o ascendente, que é muito a forma da criança começar tudo. E a infância é uma fase de muitos começos, né? Assim, o começar a andar, começar a comer, começar a vida social, a frequentar as escolas, começar a escrever, é um outro começo, enfim. Começar a sair de casa e ir para casa dos coleguinhas, começar a aprender a ler, começar a aprender a montar. Então, tudo isso faz parte dos começos. Então, a criança sempre começa, né, pelo ascendente. A forma que o ascendente está, você vai entendendo o ascendente, as condições do ascendente, você pode ajudar a criança a mudar das fases e a lidar com os processos do desenvolvimento. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Da explicação, que eu possa ter ajudado a você compreender um pouco mais o mapa astral. E o mais importante é lembrar que o mapa astral é uma excelente ferramenta para ajudar você a lidar, compreender e ajudar a criança a se desenvolver com seus melhores potenciais. Aguardo vocês no próximo vídeo.